solúveis presentes no solo, ele pode ser um fator responsável para a redução do potencial osmótico, afetando a atividade dos íons, alterando o processo de absorção, transporte, assimilação e distribuição de nutrientes pelas plantas. Com isso, esse projeto teve como objetivo avaliar o efeito do estresse salino em sementes de feijão Physaolus vulgaris, utilizando diferentes concentrações salinas. As sementes de feijão foram submetidas a diferentes tratamentos, sendo que para isso foram utilizadas 20 sementes de feijão em cada tratamento, e os tratamentos foram enumerados como T0, sendo que esse tratamento foi o tratamento testemunho e por isso não apresentou nenhuma concentração salina. O tratamento 1 foi utilizado 0,26 gramas de sal em 200 ml de água. O tratamento 2 foi utilizado aproximadamente 0,39 gramas de sal em 200 ml de água. O tratamento 3 foi utilizado aproximadamente 0,52 gramas de sal em 200 ml de água. O tratamento 4, 0,65 gramas de sal em 200 ml de água. E o tratamento 5, que foi utilizado 0,78 gramas de sal em 200 ml de água. Esses feijões, eles ficaram submetidos a esses tratamentos por aproximadamente 1 hora e em seguida eles foram retirados separadamente e enxugados com a utilização de papel absorvente e foram plantados em tubetes contendo substrato e esses tubetes eles foram enumerados de acordo com os tratamentos. Após o plantio, esses feijões eles foram irrigados com a utilização de 15 litros de água. Lembrando que esses feijões eles eram irrigados todos os dias pela manhã com a utilização de aproximadamente 5 litros de água. Após 7 dias do plantio, foi realizada a primeira análise. E os parâmetros analisados foram sementes germinadas, plântulas anormais e em seguida foi retirada uma planta ao acaso que foi submetida à fotometria. Após 35 dias foi realizada a segunda análise. E como na análise anterior, também foi retirada uma planta ao acaso que foi submetida à fotometria. Após esse procedimento, todas as plantas restantes, elas foram retiradas, sacudidas para retirar todo o substrato que ficou preso na raiz. E a parte aérea e a parte da raiz, ela foi separada. Essa separação foi realizada para determinar a fitomassa da planta. As partes separadas foram pesadas para determinar a fitomassa fresca. Foi pesada a raiz e a parte aérea. Em seguida, essas partes foram introduzidas em saquinhos que foram identificados de acordo com os tratamentos. Esses saquinhos foram introduzidos na estufa de secagem por 48 horas em uma temperatura de 105 graus Celsius. Após esse período na estufa, essas partes foram pesadas novamente para determinar a fitomassa seca da parte aérea e da raiz. Para a condutividade elétrica, utilizou-se 20 sementes em cada tratamento, sendo que as concentrações desses tratamentos foi a mesma que utilizamos para o teste de germinação. Esses feijões, eles permaneceram nessas concentrações por 1 hora e em seguida eles foram retirados, enxugados com papel absorvente. Posterior a isso, essas sementes foram introduzidas separadamente em uma outra solução, contendo 75 ml de água desionizada, que em seguida
foi diluída em 10 vezes. Após a retirada desses recipientes da câmara de BOD, essas concentrações foram agitadas suavemente e com o auxílio do condutivímetro foi feita a leitura da condutividade elétrica. Os resultados obtidos no experimento foram expressos em gráficos. O primeiro gráfico mostra o percentual de germinação representado pelas barras escuras e o percentual de plântulas anormais pelas barras claras, nos diferentes tratamentos após 7 dias de semeadura. Podemos observar que não houve uma variação significativa nesses parâmetros avaliados. O segundo gráfico está representando a taxa de condutividade elétrica dos tratamentos. Também observamos que não houve variação significativa nesse parâmetro. Dalquiavon, Neves e Raga, em 2016, avaliaram a mesma espécie, porém cultivar pérola, utilizando concentrações proporcionais às utilizadas nesse trabalho. Eles também não observaram variação nesses 3 parâmetros e sugeriram que tal fato pode ter ocorrido em virtude da alta qualidade fisiológica das sementes utilizadas ou ainda os níveis de concentração salina testados não serem suficientes para surtirem efeito sobre o comportamento das sementes. Contrariamente a esses resultados, Harter, em 2014, observou efeito significativo nas concentrações salinas sobre a germinação de sementes de mogango. Na ausência de NaCl, o percentual de germinação foi em média 85%, e com o aumento nas concentrações, ocorreu redução na porcentagem de germinação, chegando até 30% na maior concentração avaliada. Analisando sementes de feijão guando, Pinheiro, em 2013, também evidenciou que as sementes sofrem influência negativa ao estresse salino a partir de determinada concentração salina. Com relação aos valores de fitomassa fresca e seca da parte aérea, também não observamos variações significativas comparando os diferentes tratamentos, conforme apresentado nestes gráficos. Essa avaliação foi feita após 35 dias de semeadura. Com relação à fitomassa fresca da raiz, observa-se um decréscimo discreto entre os tratamentos avaliados. Registrou-se maior valor para o T0, sendo o valor de 2,53 mg, e o menor valor para o tratamento 5, sendo o valor de 1,96 mg. Quando analisamos a fitomassa seca da raiz, esse decréscimo é ainda maior. O T0 apresentou o valor de 0,34 mg e o T5 apresentou o valor de 0,22 mg. Observamos que essa redução foi em torno de 34% entre os tratamentos. Esse fato nos revela um maior acometimento das raízes quando comparado à parte aérea das plântulas. Seco e colaboradores, em 2010, trabalhando com sementes de melão, também observaram o aumento no peso da matéria seca da raiz nas sementes submetidas a estresse por salinidade. Eles afirmaram que tal fato pode ter ocorrido em virtude do acúmulo de nutrientes na raiz. Morales, em seu trabalho em 2001, destacou que a adaptação ao estresse salino varia entre espécies e em um mesmo genótipo pode variar entre estádios fenológicos. Além disso, as diferentes partes das plantas nem sempre são afetadas de forma igual pela salinidade. As plântulas submetidas à fotometria visualmente não apresentaram variações significativas quando comparadas entre si nos diferentes tratamentos. Até mesmo o parâmetro de fitomassa fresca e seca da raiz, visualmente não observou-se variação. De acordo com os resultados apresentados, verificamos que as diferentes concentrações salinas não interferiram consideravelmente nos parâmetros avaliados, exceto para a fitomassa fresca e seca da raiz. Os parâmetros fitomassa fresca e seca da raiz revelaram maior acometimento das raízes quando comparado à parte aérea. Sugere-se a repetição dos procedimentos realizados, utilizando-se maiores concentrações salinas e parâmetros biométricos para serem avaliados, a fim de obterem-se melhores resultados.